Oi, pessoal. Não sei o horário que vão estar vendo esse vídeo, então muito bom dia, boa tarde e boa noite. Nosso grupo é composto por Cauã Bernardino, Camille Ferreira, Manuela Gomes, Maria Júlia Gregório, Paola Oliveira e Renan Fink. Nosso trabalho é sobre competição, e aqui iremos abordar o que é competição, os estudos pioneiros, o tipo de competição, o modelo de competição e o que é competição na ecologia de população. Meu nome é Camille e eu vou falar sobre o que é competição. É uma relação de disputa entre seres vivos por alimento ou outros recursos, como território, e é a luta entre dois machos por território ou para decidir quem cruza com a fêmea. E a competição ela pode ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. Em ecologia de populações, a competição ela vai se referir a uma interação entre dois ou mais organismos, que vão disputar pelos mesmos recursos limitados. Esses recursos vão ser alimento, território, luz, e a competição ela define quais espécies podem coexistir em um ambiente e como elas se distribuem. A competição ela ajuda a explicar por que certas espécies são abundantes e outras são raras. Competição. Competição intraespecífica. A competição intraespecífica é quando uma competição acontece entre organismos da mesma espécie. Então, ela vai ser chamada de intraespecífica. Essa competição, ela pode resultar numa redução das taxas de crescimento e reprodução de alguns indivíduos. Também na exclusão de indivíduos de certos habitats ou até a morte de alguns. Já a competição interespecífica é quando ocorre entre indivíduos de espécie diferentes, que vai disputar pelos mesmos fatores. E segundo estudos conduzido pelo ecologista americano Connell em 1983, que envolveram centenas de experimentos, todos esses experimentos que ele fez foi com o objetivo de identificar até que ponto a competição interespecífica realmente ocorre e quão forte ela é em relação à competição intraespecíficas. E através dos resultados desses experimentos, se obteve que a competição intraespecífica, ela foi tão forte ou é mais forte do que a interespecífica na maioria dos casos, em cerca de 75% dos experimentos, que foi realizado por Connell. Estudo pioneiro de competição. Experimento de Gauss, princípio da exclusão competitiva. Bom, lá na década de 1930, se iniciou vários experimentos em relação à competição. E o biólogo russo George Gauss, ele estudou protozoários, duas espécies de protozoários, Paramécio aurelia e Paramécio caudatum. Bom, no experimento que ele fez, as condições eram adicionar água fresca todos os dias e fornecer um fluxo constante de alimento. Embora a Paramecium caudatum ela tenha dominado ali inicialmente, a Paramecium aurelia ela se recusou posteriormente e levou a caudatum à extinção por meio da competição de recursos, né? Inicialmente, quando as duas foram cultivadas separadamente, cada uma alavancou no seu crescimento. Mas aí, quando as duas espécies de protozoários elas foram colocadas juntas para disputar o mesmo ambiente, a Aurélia ela acabou levando a Caudatum à extinção. E Gauss ele conseguiu deixar a Paramecium caudatum sobreviver ao variar os parâmetros ambientais, como água e alimento. Portanto, a lei de Gauss só é válida se os fatores ecológicos forem constantes, né? O princípio da exclusão competitiva, ela postula que duas espécies que competem pelo mesmo recurso limitado não podem coexistir com no mesmo ambiente, né? Quando uma espécie ela tem menor vantagem que a outra e aquela espécie que tem maior vantagem, ela vai dominar ao longo do tempo. E isso vai levar à extinção daquele competidor mais fraco que está em desvantagem.
ou a mudança competitiva ou comportamental em direção a um nicho ecológico diferente. Os gráficos, né, os dois primeiros gráficos, o A e o B, eles mostram as duas espécies de protozoário, um Paramecium aurelia e Paramecium caudatum, crescendo individualmente. Já o gráfico C, ele mostra ali quando as duas espécies competem pelos mesmos recursos e a aurelia supera a Paramecium caudatum. Olá, meu nome é Renan. Vou falar agora sobre alguns dos principais modelos de competição. Esses modelos de competição, eles buscam ferramentas matemáticas aí para tentar solucionar, né, questões relacionadas aí à competição entre duas populações, buscando respostas aí de como é que é esse comportamento com relação ao tempo. A gente viu alguns modelos matemáticos, né, ao longo da disciplina. Esses modelos tratavam apenas da modelagem para uma população, né, que foram aí o modelo exponencial, né, em que a população cresce exponencialmente, aí, independente do recurso, independente da quantidade de indivíduos dessa população, e o modelo logístico, né, que só relembrando, ele cresce, a população cresce até uma capacidade em que o meio consegue suprir, né? Se ela cresce demais além dessa capacidade, começa a faltar recurso, aí ela tende a diminuir, diminuindo uma quantidade específica, começa a voltar recurso, e ela volta a crescer, então chega em um ponto de equilíbrio que o meio consegue suprir. Agora, o modelo importantíssimo aí, que foi um dos primeiros que usados aí para o comportamento de duas populações diferentes, né, em competição, que é o modelo Lotka-Volter. Esse modelo, curiosamente, foi proposto por dois cientistas independentemente, né, em situações diferentes. Um estava tentando prever o comportamento de certos elementos dentro de uma reação química, né, e o outro estava tentando modelos matemáticos para explicar a oscilação de certos peixes aí no mar Adriático. Ambos chegaram em equações diferenciais, chamadas de equações Lotka-Volter, em que a oscilação de uma população, né, de predador, ou no caso de um elemento, influencia na concentração, na oscilação da outra população. Essas são as equações Lotka-Volter, né, são equações diferenciais de primeiro grau não linear, então assim, a solução delas é um tanto analítica, mas que forneceram respostas importantíssimas para compreender o comportamento de duas populações em competição. Vou dar um exemplo bem básico, assim, só para compreender a lógica da equação, né? Aqui eu coloquei x, uma população de coelhos, e y, uma população de lobos, né? Coelho sendo presa e lobo predador. Na primeira equação, a gente tem o seguinte: a variação da população de coelhos com relação ao tempo é proporcional aí à taxa de crescimento dessa população de coelhos em um território sem lobos, né? Significado aí por AX, menos a taxa de predação, o decréscimo de coelhos com relação ao nível de predação que acontece nessa população. É proporcional aí à quantidade de x vezes y, né, que é a população de lobos, vezes a população de coelhos, porque isso é proporcional à quantidade de encontros. Quanto mais encontros tem, mais a chance aí do coelho ser predado, né? Então, menos população de coelho aí na taxa de variação. Agora, a variação de predadores com relação ao tempo, dy sobre dt. Ela é proporcional aí a população de lobos crescendo aí num ambiente onde tem fartura de presas, né, fartura de coelhos, menos o decréscimo da população de lobos numa situação onde tem pouca presa, né, poucos coelhos. Aí sim, se não tem coelho, não tem alimento, tende a população de lobos a diminuir. A análise dessas equações chega em um resultado muito interessante que é chamado ciclo predador-presa. Agora explicando de uma forma mais analítica, né? Se tem mais presas, a tendência é que tenha mais alimentos e a tendência é que a população de predadores tende a crescer, né? Mais predadores. Se cresce a população de predadores, começa a ter mais predação e a população de presas, né, de coelhos, tende a diminuir. Quando diminui a população de coelhos demais, começa a faltar alimento e começa a diminuir a população de predadores. Aí, diminuindo a população de predadores, começa a diminuir a predação e a população de presas tende a aumentar, ou seja, começa a ter mais coelhos. No caso, então assim, isso forma um ciclo, né? Dá para se perceber que é um ciclo aí que ele tende a chegar em um equilíbrio. Agora, graficamente, né, explicando aí a competição coelhos e lobos, né, colocando aí as taxas aí, né, A, B, C e D, né, dentro da equação, a gente tem esse gráfico aqui. O que esse gráfico significa? Dá para perceber que as setinhas, né, as taxas de variação, elas tendem a um ponto de equilíbrio, né? Esse ponto de equilíbrio está onde não tem nem coelho nem lobo, né, onde que a população dos dois é zero, e no meio do gráfico aqui, esse pontinho vermelho, indica que a população, se chegar nesse número de coelhos e lobo, ela tende a ficar por aí, né? Como que isso funciona? Olhando aqui numa população que tenha poucos lobos, né, ao longo do gráfico aqui, no eixo Y, a gente, por exemplo, coloca
30 lobos, a gente começa a perceber que a setinha, né, a taxa de variação, está indo da esquerda para a direita. Ou seja, a população de lobos está crescendo, tem comida em abundância, né, tem recurso, então está crescendo a população de lobos. Quando você começa a subir a população de lobos, né, mantendo a quantidade de coelhos, dá para se perceber que a seta começa a ir da direita para a esquerda. Ou seja, tem mais lobos do que tem alimentos para esses lobos. Então começa a diminuir a população de lobos. Diminuindo a população de lobos, a gente volta a ter a setinha, né? Ela volta a ter uma direção para a direita, ou seja, volta a crescer a população de lobos, porque, né, tem mais alimento do que predadores. O gráfico é basicamente esse. Ele chega num ponto de equilíbrio onde se tem uma população de coelhos e uma população de lobos, né, tipo a capacidade de suporte lá, né? E esse ponto de equilíbrio quer dizer que a população oscila menos aí nesse estágio aí de quantidade de indivíduos. Bom, agora abordaremos modelos de crescimento populacional que incorporam variáveis mais realistas. O modelo logístico clássico foi fundamental para compreender como populações crescem até atingir a chamada capacidade de suporte, o K, que corresponde ao número máximo de indivíduos que o ambiente é capaz de sustentar. Entretanto, as condições naturais não são mais complexas do que aquelas representadas por esse modelo inicial, o que motivou o desenvolvimento de versões modificadas e abordagens complementares. O modelo logístico clássico considera que, entre outras premissas, a ausência de competição entre espécies distintas. O modelo logístico modificado foi desenvolvido para incorporar variáveis que refletem de forma mais fidedigna os processos ecológicos, tais como predação, contemplando a taxa de encontro entre presa e predador, a eficiência da predação e a taxa de mortalidade do predador, a sazonalidade, que abrange variações periódicas decorrentes de mudanças sazonais, a migração, representando o fluxo de entrada e saída de indivíduos, a estocasticidade ambiental, ou seja, as variações aleatórias nas condições do meio, e a competição interespecífica, como previsto no modelo de Lockyer-Volterra. Com essas adições, o modelo torna-se capaz de representar ambientes dinâmicos, populações estruturadas e interações complexas entre espécies. Outra abordagem relevante para o estudo populacional é o uso de modelos matriciais. O modelo de Leslie, proposto em 1940, adota uma perspectiva discreta, estruturando a população em classes etárias. Sua matriz contém as taxas de fecundidade por classe etária e as probabilidades de sobrevivência entre classes. O modelo parte de pressupostos como a reprodução restrita a idades específicas, a sobrevivência conhecida entre classes etárias e a existência de divisões etárias discretas e fixas. O modelo de Lev-Tchikovic, formulado em 1965, constitui uma generalização do modelo de Leslie. Sua principal diferença reside no fato de trabalhar com estágios de vida em vez de idades exatas, o que o torna especialmente adequado para espécies em que a idade cronológica não é facilmente determinável, como muitas plantas e invertebrados. Assim como no modelo de Leslie, a estrutura matricial contempla taxas de fecundidade, probabilidade de sobrevivência e transição entre estágios. Os modelos de Leslie e Lev-Tchikovic são amplamente empregados em ecologia de populações, manejo de espécies e conservação ambiental. Elas permitem realizar projeções de crescimento populacional, identificar a estrutura estável da população e avaliar parâmetros como sensibilidade e elasticidade demográfica. Essas ferramentas são essenciais para prever riscos de extinção, orientar estratégias de manejo e embaçar políticas de conservação. Modelos contemporâneos buscam integrar elementos adicionais, como estrutura etária ou ontogenética, competição interespecífica, dispersão espacial e dinâmicas ambientais sazonais ou caóticas. A combinação dessas metodologias proporciona simulações mais realistas e robustas, que contribuem tanto para o avanço da ecologia teórica quanto para aplicações práticas em biologia da conservação e manejo de recursos naturais. Agora vamos entrar na parte em que falamos sobre os tipos de competição. A competição na natureza não é nem sempre igual. Ela pode variar bastante dependendo da forma como os organismos interagem e do tipo de recurso em que disputam. No total, existem 6 tipos principais de competição, que vamos explicar aqui. Por consumo, por encontro, territorial, preventiva, de embaralhamento e o princípio da exclusão competitiva. Para começar, vamos começar pela competição por consumo. Na competição por consumo, ocorre quando 2 seres vivos usam o mesmo recurso alimentar. Esse recurso pode ser limitado e acaba gerando uma disputa. Ela pode ser intraespecífica, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, como 2 leões caçando uma mesma presa, ou interespecífica entre espécies diferentes. Um exemplo muito claro de competição interespecífica por consumo é a disputa entre mamangabas e abelhas melíferas pelos recursos florais. Ambas se alimentam do néctar e do pólen, e o uso por uma reduz a disponibilidade para a outra.
Nesse tipo de competição, o contato direto nem sempre é necessário. Basta que o consumo de uma interfira no acesso da outra. Agora vamos falar da competição de encontro ou exploratória. Nesse tipo de competição, é caracterizado por encontros não territoriais que acabam prejudicando uma ou ambas espécies envolvidas. É geralmente interespecífica e ocorre da forma mais pontual, sem manutenção de um território. Por exemplo, imagine um coiote e um urubu que se encontram por acaso sobre a mesma carcaça. Elas não vivem no mesmo território e nem brigam constantemente por aquela área, mas, naquele momento específico, disputam da mesma fonte de alimento. Esse tipo de competição se diferencia da competição territorial em 2 pontos principais. Primeiro, na competição por encontro, a disputa costuma ser breve e isolada, num canto separado. Já na territorial, a defesa da área é constante e muitas vezes intraespecífica. Agora, na competição territorial, é baseada na exclusão comportamental. Um indivíduo ou um grupo impede ativamente que outros acessem uma área específica que é defendida como território. A defesa do território pode ter como objetivo garantir alimento, locais para reprodução, proteção contra predadores e muitas outras coisas. Um exemplo são 2 espécies de ciclídeos que defendem diferentes regiões do lago para garantir seus recursos. Diferente da competição por encontro, essa disputa é prolongada e envolve comportamento de vigilância, marcação e defesa do espaço. Agora, na competição preventiva, ocorre principalmente entre organismos sésseis, ou seja, que não se locomovem, como plantas, cracas, corais, esponjas também. Essa disputa é pelo espaço físico. Quem chega primeiro ocupa a área e, dessa forma, impede que outro organismo se estabeleça ali. Isso pode ocorrer de forma direta ou indireta, como, por exemplo, na forma direta, como quando um organismo cresce um sobre o outro. Ou na forma indireta, que é como o caso de árvores de grande porte, né, que sobreiam o solo e dificultam que outras mudas cresçam. Né? E esse tipo de competição pode ser intraespecífica ou interespecífica. Agora, na competição de embaralhamento, essa é a forma mais caótica de competição que é conhecido nos dias atuais. Aqui, não há necessariamente confronto direto entre os indivíduos. O que acontece é que a disponibilidade de recursos muda de forma repentina e afeta todos ao mesmo tempo, gerando uma espécie de corrida pelo recurso. Um exemplo claro é o que ocorre na savana africana. Diversos antílopes pastam sobre o mesmo capim. Ninguém briga diretamente, mas como todos se alimentam do mesmo recurso, ele se esgota rapidamente para todos. Esse tipo de competição pode levar a flutuações bruscas na disponibilidade de alimento. O último tipo é mais um princípio do que uma interação isolada, que é o princípio da exclusão competitiva. Ele afirma que 2 espécies que competem pelos mesmos recursos possuem nichos ecológicos idênticos, não conseguem coexistir por muito tempo no mesmo local. Isso acontece porque uma delas sempre será mais eficiente na exploração dos recursos e acabará excluindo a outra. Um exemplo claro é a disputa entre o esquilo vermelho e o esquilo cinzento na Grã-Bretanha. O esquilo cinzento foi introduzido da América do Norte e, por ser mais eficiente e resistente a diversas doenças, acabou levando ao declínio das populações de esquilo vermelho. Então, a competição ela pode ocorrer de diversas formas diferentes, desde disputas diretas e prolongadas por território até competições sutis pelo uso do mesmo recurso, que nem envolvem contato direto com os indivíduos, né? Entender esses diferentes tipos é fundamental para compreender como as espécies interagem e como isso molda a dinâmica das populações e ecossistemas que existem hoje em dia. Bom, agora abordaremos sobre competição na ecologia de populações. De forma definida, como já foi dito, né, a competição ela é o processo em que os indivíduos vão disputar por recursos limitados, como alimento, água, abrigo ou locais de reprodução. Esses recursos, por eles estarem disponíveis em quantidade finita, eles não vão conseguir atender a todos os indivíduos igualmente. Aí isso leva a uma redução no crescimento, na sobrevivência ou na reprodução dos competidores. E aí entra o fator regulador densidade dependente, ou seja, de forma conceitual, sua intensidade ela aumenta conforme a densidade da população cresce, em densidades baixas. A competição é pequena e a população pode crescer rapidamente. Mas à medida, né, que se aproxima da capacidade de suporte, a disputa por recursos ela vai se intensificar, que vai frear o crescimento populacional até a estabilização. Entrando sobre os fatores limitantes e não limitantes, os fatores limitantes são fatores ou variáveis em um ambiente que tem a capacidade de limitar o crescimento, distribuição ou abundância de uma população em um ecossistema. Por outro lado, os fatores que não limitam ou restringem o crescimento, abundância ou distribuição de populações ou espécies são os fatores não limitantes.
Esses fatores, no entanto, eles não significam necessariamente que nunca estarão perpetuamente disponíveis ou sejam ilimitados. Alimentos, água, habitat e outros recursos essenciais ainda podem estar esgotados, mas estão em uma quantidade que excede as necessidades da população. Fatores não limitantes não atuam como impulsionadores primários do crescimento populacional, mas fatores limitantes sim. Portanto, enquanto houver comida abundante, qualquer perturbação que leve a um declínio significativo na disponibilidade de alimentos pode rapidamente se tornar um fator de crescimento populacional, indo de não limitante a se tornar limitante. Mecanismos de competição. A competição, ela pode se manifestar de forma indireta, como na competição por exploração, já dita na videoaula, quando um indivíduo consome um recurso e diminui sua disponibilidade para os outros, ou de forma direta, como na competição por interferência, quando há contato ou comportamento territorial e agressivo para impedir o acesso de outros aos recursos. Sobre esses dois são competição por exploração e por interferência. A competição por exploração, de forma indireta, quando o indivíduo utiliza um recurso reduzindo sua disponibilidade para outro. A por interferência, direta, quando indivíduos interagem fisicamente ou por comportamentos agressivos, territoriais, para impedir o acesso de outros aos recursos. A competição, ela é de forma grande, né, para a importância ecológica, no nível populacional, né, ela limita o tamanho das populações e mantém o equilíbrio com a disponibilidade dos recursos. Essas são as nossas referências e muito obrigado pela atenção.